Amigos, tudo bem? Vamos prosseguir com o nosso projeto Prazer de Ler, Prazer de Ouvir. Hoje eu vou ler um texto meu que se chama É Proibido Fumar. Vamos ler e depois, no finalzinho, nós tecemos alguns comentários sobre essa questão. Durante anos, fumar foi sinônimo de elegância, de charme, de sensualidade e até de masculinidade. No filme Casablanca, Humphrey Bogart tem o cigarro como seu fiel companheiro em praticamente todas as cenas em que ele aparece. Marlene Dietrich, Gloria Swanson e as suas piteiras encantavam seus fãs. Outra que empolgava e empolgou milhões foi Rita Hayworth com a sua famosa Gilda. Nunca haverá uma mulher como Gilda, soltando baforadas de cigarro no rosto do seu amor. Glenn Ford cantando Put the Blame on Me, onde ela faz um striptease que só são tiradas as luvas. Esse fascínio do cinema dos anos 40, 50, 60 e junto com ele o cigarro envolvia todos nós. Eu sou dessa geração. Quem assistiu o documentário dos festivais de cinema, aquele famoso festival de cinema, não, desculpem, do festival de música da Record dos anos 67, onde aparece Chico Buarque, Elis Regina, Milton Nascimento, o ano de grande explosão. Reparem naquele documentário que foi passado inclusive em cinema. O cigarro é a grande atração. Todos os artistas, os cantores, os entrevistadores estão fumando. A plateia está coberta por uma onda de fumaça enorme. Então, era um anos 60 e lá estava o cigarro com toda a sua potência tomando conta da plateia que aplaudia freneticamente os grandes compositores e as grandes cantoras e cantores dos festivais. Se nós pararmos para prestar bem atenção, o cigarro foi a grande atração dos festivais, eu acho que até suplantando o nosso amigo que quebrou o violão e jogou na plateia. Os atores franceses, para quem gosta do cinema francês, sempre numa atmosfera sombria, provocavam e aguçavam cada um de nós que ia ao cinema a fazer o mesmo, com as suas roupas escuras, com as suas camisas de gola rolê e o cigarro sempre entre os dedos. Os intelectuais, os pensadores faziam da fumaça do cigarro um dos fatores que os levavam a pensar melhor, a compor melhor, a escrever melhor. Os cigarros, eles traziam e faziam brotar os sentimentos. Era uma era incrível. Aqui no Brasil, a gente não pode esquecer da cantora Nora Ney, que gravou de cigarro em cigarro. Ela tem um filme que ela aparece fumando, assim, numa atmosfera de boate. Dalva de Oliveira cantou Fumando Espero, acho que foi um tango que foi traduzido e que falava do Fumando Espero, aquela que mais quero, se ela não vem, então me desespero. Os cigarros sempre inebriaram multidões. Nunca se cogitou naquela época os malefícios que o cigarro podia trazer e já estava trazendo para
o mundo. Eram anos de sonhos, eram anos em que não havia tanta preocupação com essa questão saúde. Eram anos diferentes do que a gente vive hoje. Por isso que é até bom a gente pensar antes de tecer qualquer tipo de análise ou crítica. Os filmes no ar, aqueles filmes em preto e branco, que normalmente se passa na vida de um detetive ou de uma delegacia, envolvendo crimes e mistérios, o cigarro é a grande atração. Na mão dos detetives, na mão dos assassinos, na mão das mocinhas, era o cigarro o componente básico do filme noir. Então a gente vê aí o filme noir, o filme romântico, o festival de música, as questões dos filmes franceses. O cigarro era, sem dúvida, a grande atração. Interessante uma relação de personalidade das pessoas e os seus objetos de fumar. Eu coloquei assim: por muito tempo a indústria tabagista lucrou a imagem de cigarro versus poder. O cigarro tinha uma relação com poder. Se vocês lembrarem de alguns anúncios mais recentes, algumas propagandas, o poder estava sempre ali, mostrando que o cigarro é que dava o poder ao indivíduo. Atletas dos mais variados esportes, empresários, homens e mulheres bem-sucedidos, sempre estavam acompanhados por cigarros, cigarrilhas, charutos ou cachimbos. Esses artefatos, esses objetos de fumar, eles compunham umas personalidades interessantes. Então, por exemplo, homens pensativos usavam cachimbo, tipo Sherlock Holmes. Os muito ricos ostentavam os caros charutos cubanos. Quanto aos cigarros, a variedade era imensa, com filtro, sem filtro, longos, aromatizados, garantiam que as mãos dos fumantes estavam sempre ocupadas. Letras de música, como eu falei, de Dalva de Oliveira, de Nora Ney e de artistas internacionais, enalteciam o cigarro. E interessante para vocês que são mais jovens, talvez não tenham lembrança disso, se podia fumar em qualquer lugar, dentro de avião, em restaurante, em cinema, em teatro. Tudo era liberado para o cigarro. O cigarro tinha portas abertas em qualquer local. Eu acredito que só dentro das igrejas é que o cigarro não era usado. Mas fora isso, a fumaça do cigarro subia durante a sessão de cinema. Eu mesmo, que fui fumante, comecei esse hábito na adolescência, com os companheiros do colégio, escondidos no banheiro. Nos iniciamos com o cigarro. Eu fumei até me formar. Cheguei a dar aula, acreditem nisso, olha o absurdo. Eu cheguei a dar aulas num curso vestibular que eu trabalhava, fumando. O giz na mão e o cigarro na outra. Esses absurdos que hoje a gente olha e diz: que é isso? Como que isso funcionava? Não tinha ninguém para chamar a atenção. Não tinha. O cigarro era realmente o objeto que nos dava poder, que nos dava prazer, que nos levava ao brilho. Era, assim, uma constante estimulação ao uso do cigarro. Então não podemos criticar os fumantes e aqueles que fumam até hoje, que estão lutando para se libertar. Não tem culpa, porque a propaganda era maciça em cima. Fume, seja feliz, seja forte, seja rico, seja um esportista, e você vai conseguir se você fumar. Lamentavelmente, vários monstros estavam crescendo escondidos pela fumaceira de todos os tipos de cigarros. O câncer se manteve nas trevas e demorou muito para que fosse denunciado. Até hoje a gente ainda vive essa luta do pare de fumar, deixe de fumar. As doenças estão aí, é um risco muito grande. Não faça isso com você, com a sua saúde, com a saúde dos que estão ao seu redor. Mas, infelizmente,
A mídia ainda é muito forte, dessa vez ela vem um pouco mais disfarçada do que naquela época em que aparecia o cara nadando, um campeão na piscina com cigarro, pilotando um carro de marca com cigarro, pilotando um avião com cigarro. Hoje a mídia é mais disfarçada e eu ando percebendo que ela está voltando devagarinho quando são feitas retrospectivas ou peças são encenadas e elas se passam nas décadas do cigarro, capítulos de novelas também que retratam as décadas do cigarro. São maneiras sutis de voltar a colocar essa coisinha ruim na vida da gente. E eu tenho reparado também em restaurantes, o retorno do lugar para o fumante já está voltando a ser mais frequentado. É difícil para a gente discutir o comportamento social versus a campanhas de promoção. Elas são muito fortes, elas são muito grandes e nós não temos essa força que imaginamos ter diante da campanha. Então, os monstros sagrados do cinema e do teatro, que hoje já não estão aí e que muitos morreram por causa do uso do cigarro, são testemunhas de que fumar não vale a pena. Nenhum tipo de cigarro, nenhum tipo de erva, nenhum tipo de artefato que faça fumaça ou tenha fogo, porque até isso o cigarro fez mal a algumas pessoas que morreram queimadas por fumarem na cama, fumarem e dormirem e acordarem com o quarto em chamas. Como eu falo muito da minha vida, da minha casa, da minha família, eu não me envergonho de dizer que tivemos um caso na nossa família, não de morte, mas de cama queimada pelo cigarro. Eu acredito que aos poucos uma nova consciência está se formando e as leis também sendo mais enérgicas, sendo aplicadas, elas começam a mudar o hábito, mas é uma coisa lenta. Não nos enganemos que o cigarro foi cortado, ele aparece sobre outras formas, sobre outros fascínios, e é isso que me preocupa. A fumaça, ela aparece e nos envolve. Guardem bem isso, a imagem de uma fumaça envolvendo você, envolvendo a mim, nos envolvendo e nos levando para o país das maravilhas, o país do câncer, o país da falta de respiração, o país da doença. Portanto, aos que um dia foram prisioneiros do cigarro como eu, parabéns por terem conseguido fumar. Aos que estão lutando para deixar de fumar, força, vale a pena tentar, procure ajuda, procure psicólogo, psiquiatra, médico, família, amigos. E aqueles que estão insistindo em fumar, eu apenas vou dizer que lamento. Me perdoe Humphrey Bogart, Marlene Dietrich, Gloria Swanson, Rita Hayworth, Marilyn Monroe e os nossos brasileiros também, que sempre apareceram fumando, a saudosa Nora Neido fumando de cigarro em cigarro, ou fumando espero da Dalva. Me perdoem, mas fumar não vale a pena. Para quem fuma, para quem está perto do fumante e para a natureza de uma maneira geral. Pessoal, espero que essa conversa tenha sido útil, informativa, pelos fatos aí contados de cinema, de teatro, de uma década que foi considerada linda e maravilhosa, mas que já passou, mas também que seja um alerta para essa praga que se chama cigarro. Valeu, até a próxima.